Uma perseguição implacável. Em um mundo onde o poder corrompe e a justiça se torna uma ilusão, em um país onde a corrupção espreita a cada emenda. O dinheiro fala alto, a honestidade será calada a todo custo. Políticos corruptos, intocáveis em seus palácios de poder. Mas há alguém que não está disposto a aceitar a impunidade. Perseguido até pelas sombras, ele se torna o pesadelo dos corruptos. Uma batalha interna se desenrola nas entranhas do poder. Enquanto a verdade é revelada, segredos são desenterrados. A sociedade clama por mudança e o poder dos corruptos está em xeque. Em um jogo perigoso, ele se arrisca para expor a corrupção. A política em nosso país é uma trama intrigante, cheia de reviravoltas surpreendentes e um confronto que abala as estruturas do poder. Em um mundo onde a verdade está escondida, a perseguição é inevitável. Neste jogo perigoso, ele continua sendo o alvo, até que a justiça prevaleça. Caminhos da corrupção. Justiça tem um preço. Como é que você vai condenar um presidente pelo que ele falou? Ele não cometeu nenhum erro. Não é nada de corrupção, não é nada de ter cometido um erro numa lei. Isso não existe. Eu não acredito que o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer isso. Porque o TSE estará errando se condenar o Bolsonaro, se deixar o Bolsonaro inelegível. Hoje, os brasileiros têm orgulho de estar no país. Vocês vejam o movimento que o Bolsonaro fez no dia 7 de setembro, aqui em Brasília. Foi gente vindo do Brasil inteiro. Foi um movimento que nunca teve na história do país. Por quê? Porque acreditam nele, porque acreditam na direita. E foi um negócio jamais visto em Brasília. O Bolsonaro fez renascer a paixão do povo brasileiro pelo país, pela bandeira brasileira, pelo hino nacional. Eu, apesar de ter uma certa idade, quando ouço o hino nacional, eu me sinto mais brasileiro. Gosto de ver a bandeira brasileira, me dá orgulho. Meu povo, precisamos viralizar esse vídeo. Nos ajude compartilhando o máximo nos grupos que você participa e deixe o seu comentário aqui embaixo. É de suma importância o que vamos falar agora e eu conto com você para o apoio do nosso conteúdo. Alexandre de Moraes marca para dia 22 de junho o juízo final, que pode tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível. Isso mesmo, a data escolhida pelo presidente do TSE é 22. Sim, na quinta-feira da próxima semana, e 22 é exatamente o número da campanha de Bolsonaro. Mas qual é o motivo do julgamento que pode tornar o ex-presidente inelegível? Em resumo, a ação diz respeito a uma reunião feita por Bolsonaro com embaixadores em que questionou o sistema eleitoral em julho do ano passado. Nesta reunião, Bolsonaro citou trechos de um inquérito da Polícia Federal que investigava um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral em 2018, para questionar a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Relatou ainda que, segundo a investigação, um hacker teria invadido o sistema do TSE e, por 8 meses, sim, ele teve acesso a toda a documentação do TSE e toda a base de dados, e que o invasor teve acesso à senha de um ministro da Corte Eleitoral, bem como de outras autoridades. Os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE com códigos-fontes, com senhas e muita vontade dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E diz, ao longo do inquérito, que eles poderiam alterar nomes de candidatos, tirar votos de um, transferir para outros, o que para Bolsonaro é um processo aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de votação, em uma referência aos questionamentos ao sistema eleitoral. Comentou ainda que o próprio TSE, em conclusões da própria Polícia Federal, admite que o invasor conseguiu copiar toda a base de dados. Bolsonaro também disse que os logs, que são os registros de atividade de sistemas eletrônicos, foram apagados pela Justiça Eleitoral. Então a Polícia Federal pediu o tal de logs, que é a impressão digital do que acontece dentro de um sistema informatizado. O que é natural também é o órgão invadido fornecer os logs independentemente de pedidos, né? Então a Polícia Federal pediu os logs que poderiam ser entregues no mesmo dia ou no dia seguinte. Mas 7 meses depois, segundo documentos,
o TSE informou que os logs haviam sido apagados. Mas como nesse país falar a verdade é quase um crime, essas informações rendeu a Bolsonaro uma notícia crime, por ter divulgado informações consideradas sigilosas e sensíveis apresentadas pelo TSE. Então, devido a isso, o ex-presidente da República passou a ser investigado no inquérito 4.878 do Supremo Tribunal Federal, ou pelo STF, por vazamento de inquérito sigiloso. Deixo claro, quando se fala em ministro Fachin, ele foi o responsável por tornar Lula elegível. Esses são os primeiros segundos dessa tal reunião com os embaixadores. Esse julgamento, que está marcado para o dia 22 de junho, tem a expectativa de tornar Bolsonaro inelegível, sim. E caso for condenado, o ex-presidente ficará inelegível por 8 anos. Como Bolsonaro já tem 68 anos, na prática, isso significa que esse julgamento determina o fim da carreira política de Bolsonaro. E, segundo relatos jurídicos, essa condenação já está dada como certa. Mas se eles tornarem Bolsonaro inelegível, por falar a verdade e expor a vulnerabilidade do sistema, o que eles dizem ser antidemocrático, eles também têm que tornar Lula inelegível, porque, afinal, ele trouxe um ditador procurado pelo FBI por narcoterrorismo para o Brasil e diz que o que o Maduro faz na Venezuela é democracia. Isso fere todo o sistema de direitos humanos. Isso é a própria ONU que o acusa o governo comandado por Maduro de ser uma ditadura que usa da violência para manter o poder, com métodos que incluem execuções, sequestros, estupros e prisões de opositores, mas que para Lula isso é uma democracia. Além de defender Putin na guerra contra a Ucrânia, colocando a culpa em Zelensky pela guerra que está acontecendo há mais de um ano, sem falar de 24 milhões que Lula gastou em viagens internacionais em apenas 5 meses. Fora os 5,5 bilhões em emendas parlamentares que já movimentou dentro do Congresso. Mas o problema de tudo isso foi Bolsonaro ter jogado dentro das 4 linhas. Agora, se o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornar inelegível, as eleições de 2022 deveriam ser canceladas, porque afirmam que ele usou do poder para fazer política. E por fim, ele não cometeu nenhum crime. E se o tornar inelegível, de fato nós vamos saber que não há democracia no Brasil. Mas a perseguição implacável a Bolsonaro não termina por aí. Porque se Bolsonaro não fizesse esta reunião, o STF com certeza iria arrumar outra narrativa para torná-lo inelegível. O Brasil está caminhando para um sistema extremamente ditatorial, onde falar a verdade se tornou errado. Mas nós não podemos nos calar. A palavra do Senhor diz que Deus não nos deu espírito de covardia e nem de medo. Nós vamos avançar nessa era final que estamos vivendo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que possamos orar, que possamos de fato nos curvarmos diante do Senhor e pedir para que Ele intervenha, pedir para que Ele nos ajude a suportar os dias maus. Independentemente do que tem que acontecer para que o propósito do Senhor se cumpra, estaremos aqui para ser canal do céu na terra. Que Deus te abençoe. O Brasil é do Senhor. Maranata. Vem, Senhor Jesus.